Olá, meus queridos amigos. Sejam todos bem-vindos. Hoje, retornando uma modalidade de vídeo que eu gosto bastante e que tenho feito menos ultimamente, que é o vídeo reunindo várias questões dos amigos que acompanham aqui, não é? Uma coletânea de interações com vocês que acompanham essas minhas postagens e que conversam comigo através do WhatsApp, do Facebook e aqui, por esse canal, as postagens que faço na comunidade e também os vídeos, não é? Eu sempre digo que isso é a parte mais saborosa deste oferecimento, é esta interação. Eu confesso que tem ficado difícil responder as questões em vídeos assim, com muita proximidade, porque para minha alegria tem sido realmente bastante intenso e dinâmico esse nosso relacionamento aqui. E eu tenho procurado compensar isso com postagens de textos, trazendo questões, porque também acredito que os textos sejam importantes. Eu sei que tem pessoas que não têm paciência para ler. Tem pessoas que não têm paciência para ler, tem pessoas que não têm paciência para ver vídeos, tem pessoas que não têm paciência. Eu não posso resolver esse problema. E acredito também que as coisas são destinadas para as pessoas certas. Então, as pessoas que têm a destinação de ler vão encontrar esses textos, né? E também porque esse meu trabalho aqui tem se centrado no objetivo de apresentar os ensinamentos de Sri Ramakrishna, a leitura do Sri Ramakrishna Katalita. Esta é a minha motivação fundamental. Este ano, 2023, será um ano dedicado fundamentalmente a isso. Todo o resto é resto. Então, eu comecei esse ano de postagens novamente, né? Dei uma pequena parada, depois modifiquei o meu pensamento. Falei, não, vou continuar fazendo um trabalho aqui, porque ele tem sua utilidade, a despeito da minha necessidade, a despeito da minha indignidade e desnecessariedade da minha presença aqui. Eu sou uma pessoa comum, precária demais. Não sou mestre, não sou professor, não sou sábio, não sou santo, nada disso. Alguns amigos, às vezes, muito afetuosamente me tratam assim com deferências assim, né? Muito carinhosas. É tudo o olhar bondoso de vocês. Mas ainda assim, ainda que eu seja esse irrelevante, pela graça de Deus eu tenho atração por coisas que são divinas. Então, posso servir. E é nesse objetivo, então. Então eu tinha uma ideia aqui de fazer as segundas e quartas e sextas e tal. Uma coisa assim, vou fazer aqui as postagens dos comentários que eu já tinha feito sobre o Evangelho de Tomé, aí uns videozinhos mais curtos com textos que eu já havia escrito. Aí, essas coisas todas ficaram um pouco difíceis de serem mantidas, porque, primeiro, o meu interesse, realmente, não tem sido muito voltado para essas coisas. Meu interesse tem sido voltado exclusivamente para os ensinamentos de Ramakrishna. Eu tenho que dizer isso para vocês. É um chamado. Então eu tenho tornado a coisa mais centralizada para isso. Mas claro, também, evidentemente, dar vazão a esta troca. Até porque também as questões vão se encaminhando para esse direcionamento. Então tem sido a maneira como eu tenho visto. O centro desse trabalho é trazer os ensinamentos diretos de Sri Ramakrishna. Não a tradução disso, não certa simpatia por isso, né, fazendo disso sei lá, um apetrecho para se pregar, por exemplo, outras filosofias. Não. Os ensinamentos diretos de Sri Ramakrishna. Por quê? Considero isso uma grande luz. Então esse é o centro. E, acoplado a isso, a interação com os amigos. Tá bom? Então assim a gente vai fluindo. As pessoas que têm chegado têm me dito, tem sido um fortalecimento para minha fé no catolicismo, em outras escolas hindus, na minha percepção espiritual, na minha forma de compreender a minha relação com Deus, mesmo não sendo um devoto de Sri Ramakrishna. Esse ensinamento de Sri Ramakrishna tem me ajudado
Isso me deixa muito feliz. E aí sinto que uma coisa boa está acontecendo. Não é verdade? Então vamos lá, meus amigos. Esse vídeo é aquele das perguntas. Depois eu vou tentar pegar isso aqui, fazer pequenos cortes e tudo mais. Mas eu confesso que tem preguiça. Tem preguiça. Esse é um problema. Algumas pessoas me dizem assim, puxa, o canal podia ser mais divulgado, ser mais conhecido. Todas essas coisas demandam interesses que eu não tenho. Interesse de divulgar, interesse de profissionalizar, interesse de tornar isso massivo não é o meu interesse. O meu interesse é deixar a graça fluir e algumas pessoas chegarem. Não precisa ser. Tá muito bom assim. Tá muito bom assim. O canal tem 2.000, sei lá, 300 inscritos. Eu já acho uma coisa de muito, muito, muito grande volume. Mas que a graça de Deus nos ilumine. Tá bom? Então vamos lá. Primeira questão de hoje. Um amigo ou amiga, não sei. Não gosto de revelar isso porque algumas pessoas não querem que se revele. Ok? Algumas pessoas falam assim, por que você não fala os nomes de quem escreve? Porque isso não funciona assim. Eu já tive problemas. Tá bom? Às vezes você quer fazer até pra, né? E a pessoa fala, puxa, mas queimou meu filme aqui na minha comunidade, eu não quero ser exposto, quero ser apenas mais um. Então, será sempre assim. Tá bom? Muito bem, a questão é, muçulmanos ensinam que o verdadeiro Corão é apenas aquele escrito na língua árabe, dos tempos do profeta Maomé, e que todos os livros com o conteúdo do Corão, escritos em outros idiomas, traduções, são apenas como cópias, mas não são o mesmo Corão. Católicos tradicionalistas entendem que a missa verdadeira é aquela recitada em latim, e hindus atribuem uma força intrínseca ao som de palavras e frases pronunciadas corretamente em sânscrito, de maneira que a qualidade da recitação é mais importante do que o entendimento do significado do que ele está recitando. Como o ensino de Ramakrishna compreende essa questão de um idioma sagrado? Ele refuta, ele apoia, ou não há como se ter tal percepção sobre o que ele ensinou? Ótima questão. Muito bem. Corão sagrado. Nobre Corão. Aqui nós vemos português e aqui nós vemos árabe. De maneira geral, você tem sempre as duas formas, não é? Você tem em árabe e na língua traduzida. De modo que esses exemplares, então, por esta lógica, são Corão autêntico. Porque eles estão aqui na língua árabe também. Ok? Qual é o ponto aqui? A respeito deste aspecto considerado. Primeiro, paradigmas diferentes, né? Ali na Arábia do século VI, aqueles árabes eram desejosos de ter uma revelação para eles. Eles se ressentiam disso. Os persas tinham o seu mazdeísmo, zoroastrismo. Os bizantinos, gregos, romanos tinham o seu cristianismo. Ainda existiam também os judeus. Só para ficar na área circundante de religiões monoteístas. Ahura Mazda, Pai, Filho e Espírito Santo, Yahvé. Zoroastro, Moisés, Jesus. E eles desejavam também ter um livro, né? Para dizer que é seu, revelação, um profeta, uma fé. Então, Maomé, profeta, tornou-se então o representante do monoteísmo para os árabes. Esse é o primeiro approach assim, do Islã. A concepção primeira de Maomé não era que ele estivesse fazendo uma religião diferente daquela, sobretudo de cristãos e judeus, com os persas um pouco mais distantes. Tá? Um pouco mais distantes. A influência maior era essa, os bizantinos, os romanos
lá tem os cristãos, tem os judeus, nós queremos ter o nosso monoteísmo. Então, o peso da língua, sem falar que Maomé, o profeta, é considerado o ser humano ideal. Aquela sociedade, digamos assim, né? O conceito hindu de lila, né? A lila de Deus, as coisas. Ou um cristão vai compreender que Jerusalém é muito importante, o Senhor pisou lá. Então, é muito especial tudo relacionado à vida do profeta e à sociedade na qual ele viveu. Isso não é à toa nessa concepção. Então, há todo um carinho, toda uma afeição por esses elementos que constituíram os símbolos desta revelação. Então, esse é um aspecto. Mas o islamismo se expandiu muito. No primeiro momento, era o monoteísmo dos árabes. Nem existia a pretensão de que outras pessoas que não fossem árabes se tornassem muçulmanos, não. A primeira visão era, não. Os outros, cada um tem os seus profetas e tudo mais, nós estamos falando do mesmo, só que isso aqui é a nossa revelação. Com o tempo, a expansão do islamismo levou o quê? A considerar que o Corão era a aprimorada expressão da orientação de Deus e que pessoas do mundo inteiro poderiam ser muçulmanos. Poderiam aderir ao Islã. E aí o que aconteceu? Para as pessoas conhecerem o islamismo, elas precisam entender o que o Corão diz. Então começaram a haver traduções do Corão, entendendo que o marco histórico daquela revelação não poderia ser desprezado. Então, o especial momento da descida, né, da graça de Deus com o Corão, através do seu profeta, Maomé, se deu na Arábia do século VI. Então, o árabe é um idioma escolhido para esta revelação. Então, esse é o contexto. Mas a maioria dos muçulmanos do mundo hoje não são de árabes, né? O Islã é uma religião mundial. Você tem, né, turcos que não são árabes, você tem persas que não são árabes, você tem, né, pessoas da Ásia, né, da Índia, da Indonésia, pessoas que são, claro, da Europa e das Américas, né? Porque assim, da África também, mas você tem uma África ali de cultura árabe, no norte da África, sobretudo, né, onde o Corão é mais disseminado. Mas enfim, muitos povos que não são árabes, a maioria dos muçulmanos do mundo hoje não é constituído de árabes. Ainda assim tem esse lugar. Então nós podemos ver aqui um contexto histórico que explica. No caso de católicos tradicionalistas, que esse amigo fala aqui, não é verdade que nenhum católico tradicionalista considere que não existe missa, que não existe sacramentos e graça em uma missa que não seja em latim. O que eles consideram é que aquela missa do Concílio de Trento é a expressão mais perfeita da piedade católica e que favorece mais por uma série de elementos, porque ali, né, as guardas dos preceitos da fé e da expressão sagrada no entendimento católico está mais conservada ali, tem o teste do tempo e tudo mais, né? Muitos santos foram formados naquela cultura. Então, é uma defesa fundamentalmente de um valor melhor. Também aqui um contexto cultural, né? Aí ele fala aqui, aí uma coisa um pouquinho diferente. Os hindus que consideram o poder do mantra, poder do som. Então, há aqui uma ideia física de reverberação do som, que certos sons impactam. Esse conceito, ele vai ter um peso em determinadas escolas e não vai ter um peso em outras escolas. Por exemplo, os caminhos devocionais, os caminhos que enfatizam a questão do amor a Deus, não vão dar tanto valor assim a esta questão. Por quê? Porque eles não estão querendo transformar as coisas no mundo material. Não estão querendo dons, não estão querendo se transformar aqui em siddhas, em transformadores materiais do mundo. Eles querem unir o seu coração a Deus, querem conhecer o Senhor, querem ir para a sua morada eterna. Então, o ponto aqui é o amor. Então, caminhos mais iógicos, talvez. Caminhos mais, né, voltados para essa ideia de entender uma mecânica do mundo, esse conceito, né, de pronunciar corretamente uma palavra que tem um impacto sonoro, tem mais sentido. Então, eu, por exemplo, vou aqui pronunciar, né,
no início aqui dos vídeos do Katanita, o Pranamantra de Sri Ramakrishna. Então eu vou dizer com o meu sânscrito, com o meu idioma, com o meu, sei lá, bengali, com o meu qualquer coisa. Imperfeitíssimo. Cheio de falhas, de todas as maneiras. Qual é o cerne da coisa? É que o meu coração está dizendo uma saudação a Sri Ramakrishna, aquela encarnação do nosso tempo, que reúne todo o conceito de todas as outras encarnações, que, né, confere na sua vida a graça, o poder, a vivência do Dharma. Estou dizendo isso com todo o meu coração como uma oferta de amor ao meu ideal. Esse é um valor diferente aqui de eu quero modificar as características, partículas da matéria. Não quero. Não tenho o menor interesse, nenhum poder mágico. Então, a opinião de Sri Ramakrishna era que o caminho do amor é o caminho da sinceridade. O importante é ser sincero. Sincero. Não fazer um teatro de qualquer coisa. Então, o que disse Sri Ramakrishna? Sri Ramakrishna respeitava muito as tradições, respeitava muito os rituais, respeitava muito as sadhanas, dizia, dependendo do estágio da pessoa, é muito necessário que ela seja intensa. Quando você tem a visão de Deus, todas as práticas não precisam mais. Mas até lá, pratique. Escolha uma tradição e vá firme nela. Então, o que Sri Ramakrishna dizia que as tradições têm o seu lugar. Praticar com sinceridade aquilo. Não fazer uma maçaroca de tradições, não. Segue firme. Agora, o intenso da coisa é profundo. Não seja fanático. Entenda que todos os caminhos são verdadeiramente legítimos porque eles oferecem possibilidades variadas para pessoas variadas. Então, para Sri Ramakrishna não tem essa coisa da língua sagrada. Não tem. Mas ele entende por que essas coisas culturais têm o seu valor. Entende? Muito bem. Boa questão. Próxima questão de hoje. Todas as questões hoje aqui estão reunidas sobre esse tema das diferenças da religião e como conciliar isso com a ideia de Sri Ramakrishna, sobretudo, de que existe uma unidade fundamental de valor. Claro que tem questões aqui que chegaram antes e que eu não estou seguindo nenhuma ordem, eu fiz uma coletânea das questões que me pareceram tematicamente mais conciliadas, ok? Desculpe aos amigos que ainda não trouxe. Algumas questões que foram trazidas por amigos não vão virar vídeos, vão virar textos. Porque às vezes me sinto mais inspirado para escrever um texto do que fazer um vídeo. E os vídeos também exigem questões ambientais aqui específicas. Tem que ter o tempo, tem que ter... Não ter as crianças aqui fazendo barulho, a cachorrinha e tudo mais. Tá bom? Não fazer outras coisas, né? Tem um banheiro para lavar. Tem um feijão para fazer. Então, né, preciso, às vezes, né, só escrever. Muito bem. Segunda questão. Como considerar de um modo mais claro o tema da regra de oração? Segundo Sri Ramakrishna, todas as religiões são verdadeiras, mas as diferenças de ordenanças que existem nelas, no que diz respeito à praxis religiosa, é tão aguda que em muitos casos temos que você seguir um preceito, você definitivamente estaria ferindo o de outra tradição. Veja o caso das orações necessárias para se alcançar a unidade com Deus dos Hare Krishnas. Hare Krishnas é esse movimento Hare Krishna dos Gaudiya Vaishnavas, é uma escola, né? Que surgiu ali no século XVI, com a figura do grande santo Chaitanya Mahaprabhu, os seus discípulos, conceberam uma teologia, né? Uma sampradaya voltada para essa teologia. E aqui no Ocidente, nos anos 60, Swami Bhaktivedanta Prabhupada pregou uma forma muito particular de compreensão desta escola. E aí ficaram conhecidos como Hare Krishnas porque eles cantam o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E aí ficaram conhecidos como Hare Krishnas. Muito bem. Todos sabem, não é? Mas é bom explicar. Então veja o caso das orações necessárias para alcançar a unidade com Deus dos Hare Krishnas. Dizem que você precisa recitar o Mahamantra, e esse que eu acabei de cantar aqui, por no mínimo 1728 vezes a cada dia.
O Swami Prabhupada dizia, né? Uma corda de oração, né? Uma japamala de 108 contas, recitada completamente 16 vezes. Esse meu amigo fez aqui a conta e disse que dá isso. Eu vou acreditar nele. A cada dia. E isso fora outras coisas que são obrigatórias para eles, para se obter o mínimo de condições para se poder chegar a Deus. Já os islâmicos prescrevem 5 horários fixos para a prática de orações, que precisam ser voltadas para a Meca, e antes de tudo você precisa realizar uma limpeza corporal de modo ritualizado. Veja, só ficando restrito a esses 2 grupos, Gaudiya Vaishnavas, Hare Krishnas e muçulmanos, que Sri Ramakrishna conhecia bem, temos que ou você faz certo de um jeito ou errado de outro, sem chance de conciliação. Eu vejo aqui um problema com a proposta universalista, na sua dimensão mais prática de piedade religiosa, que o senhor poderia dizer como esclarecimento. É um tema muito próximo para mim. Sri Ramakrishna dizia que todas as religiões são caminhos autênticos para se chegar a Deus, justamente porque em sua vastidão e variedades elas alcançam as variedades de mentalidades e de graus de desenvolvimento espiritual. Sri Ramakrishna não estava dizendo que todas as religiões são iguais. Não estava dizendo que todas as práticas são iguais. Não estava dizendo que todas elas têm o mesmo valor e o mesmo peso. Não estava querendo dizer que todos os temperamentos eram os mesmos. Que todas as atitudes eram igual valor. Não estava dizendo isso. Estava dizendo que se você for sincero na busca por Deus, Ele, em sua misericórdia, te dá infinitos meios para você alcançá-lo. Mas é sempre busca por Deus como centro e sinceridade. Então aqui, por exemplo, ele falava... Aí tem as questões dos movimentos religiosos e tudo mais. Ele fala aqui dos Hare Krishnas. Movimento aqui criado pelo Swami Prabhupada nos anos 60. Swami Prabhupada chegou em Nova York em 1966. No meio daquela efervescência cultural de sexo, drogas e rock and roll, movimento hippie, contra-revolução, ok? Tudo de cabeça para baixo, o mundo todo é uma mudança de paradigmas, guerras, sociedade efervescente. E veio aquele Swami, chegou em Nova York, olhou tudo aquilo. Muitos jovens, ele chegou em Nova York, ok? Muitos jovens, muitos de origem judaica, que eram na prática pessoas não religiosas. Muitos jovens com problemas com os pais, problemas geracionais, que não tinham atenção exatamente nem de uma religião, nem dos pais. Aí viram, encontraram aquele Swami, austero, idoso, erudito, íntegro, pobre, e se afeiçoaram por ele. Os relatos de discípulos de Swami Prabhupada são todos com uma marca muito interessante. Eram todos jovenzinhos que viram em Swami Prabhupada um avô, que viram em Swami Prabhupada uma figura encantadora. Por quê? Porque ele parecia um general espiritual, ao mesmo tempo que era afável com eles. Ou seja, ele era uma figura paterna, de autoridade e de atenção para eles. Que estava falando de algo eterno sobre uma alternativa para o mundo conturbado. Foi uma questão de carisma, poderoso carisma. E aí Swami Prabhupada viu aqueles jovens todos que estavam buscando as drogas, buscando sexo livre, buscando revolução política. Olhou para eles e disse: eu tenho para vocês uma solução para todos os problemas. Os problemas é amor a Deus, chamado Krishna. E vocês vão realizar isso aqui, nesse mundo já agora. E vocês vão se tornar os baluartes dessa iluminação. Porque eu sou
um representante autorizado de Deus e venho aqui dar a vocês isso. Porque vocês são sinceros buscadores e tão inteligentes. E eu sinto pureza em vocês. Sinto em vocês um desejo de mudar o mundo. E vocês vão mudar pela maneira certa. Esse discurso de Prabhupada ganhou muitos corações. Por quê? Porque ele tinha um poder espiritual. Não há nenhuma dúvida. Eu posso falar isso aqui e ninguém vai dar a minha pelota. Swami Prabhupada era um homem com um poder. E ele realizou, então, uma captura de mentes e corações de muitos e muitos e muitos e muitos jovens que estavam naquele estado, acolheram de cabeça, mergulharam aos pés dele e ouviram o que ele tinha a dizer. E aí, Swami Prabhupada disse: vocês agora vão virar brahmanes. Então, o mínimo para essa sociedade de brahmanes que eu vou criar aqui é repetir o Mahamantra. Pegar uma conta de Tulasi, né? Aquela semente, né? Relacionada a Vishnu. E vocês vão cantar o Mahamantra 108 vezes, 16 vezes. Aí dá essa conta aí que o amigo colocou. No mínimo. Porque o Mahamantra em si purifica a mente. Vocês vão realizar também outras coisas. Adoração à deidade, porque Deus se faz presente na deidade. Vocês vão adotar irrestritamente a dieta lacto-vegetariana, oferecendo a Deus esse alimento. Sempre. E comendo depois dele, como praçada. Vocês vão evitar todos os intoxicantes. Álcool, maconha, cocaína, heroína, rapé, chá, café, refrigerante, estimulante. Vocês vão evitar relações sexuais fora do matrimônio e vocês vão evitar jogatina, apostas, loterias, qualquer coisa assim. E no que diz respeito ao sexo, além do sexo dentro do casamento, ou seja, casamento, né? Entre um homem e uma mulher apenas. E para a finalidade de criar crianças para Krishna. Ou seja, sexo para a reprodução. Esses jovens amavam Prabhupada. E aí você teve uma explosão de jovens brahmanes. Austeros, seguindo todas essas coisas. Ou desejosos de seguir. E esse era o mínimo. O mínimo. E claro, ir às ruas fazendo o Sarkitana, cantando os nomes e as glórias do Senhor e distribuindo a literatura transcendental, que significa dizer os livros escritos por Swami Prabhupada, comentando o Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam e outros. A vida de Sri Chaitanya e outros. Escreveu por volta de 60 livros sobre Prabhupada. Dentro, né, das muitos capítulos do Srimad Bhagavatam. Então, isso virou a sadhana dos Hare Krishnas. O que aconteceu? Aconteceu o quê? Nem todo mundo seguia exatamente esses preceitos. E logo o que aconteceu foi que muitas pessoas caíram. Por quê? Porque você tirou pessoas de um completo mundanismo, completo mundanismo, completa sensualidade e investiu neles uma fortíssima escalada ascética. Alguém vai dizer assim, poxa, mas sexo no casamento, não usar drogas, fazer orações, não jogar, isso é muito pesado? É. Assim é. Primeiro, que se você fizer essas contas do rosário, reserva pelo menos 2 horas para você fazer isso todo dia. 2 horas de prática de repetição do santo nome, de qualquer oração, é uma prática cética. Não é qualquer um que pode fazer isso compulsoriamente. Eu me tornei membro desse movimento, então todos os dias, com qualidade. Você pode até fazer isso mecanicamente, mas
com qualidade, com conexão verdadeira com o que você está fazendo, com amor. Isso é muito difícil fazer. Então, e todas as outras coisas, sexo no casamento. Aí o que acontece? Tinham jovens, né? Uma menina de 17 anos, um rapaz de 21, ele casava eles. Casava. Não, eu sou devotos. Vocês vão casar, o objetivo de vocês, terem filhos para Krishna, e quando não quiserem ter filhos, vocês não têm sexo. É claro que isso não deu nada certo. Tiveram infinitos divórcios, infinitos novos casamentos. O cara casava e virava... Ou seja, passou 10 anos aqui, o movimento cresceu enormemente por causa do seu carisma e por causa da imaturidade profunda desses jovens que estavam em busca de um pai. Encontraram nele a figura, com seu grande poder e carisma. Criou-se um movimento muito cheio de problemas. Com muitas virtudes, claro que sim. Mas com muitos problemas. Muitos problemas. Por quê? Porque essas coisas não são assim. Essas coisas não são assim. Não é? Se fosse tão fácil assim. Então, há essa questão. Qual é o problema aqui? É você entender a coisa de modo muito materialista, de modo muito, muito exterior. A intenção do Swami Prabhupada era muito boa. Só que é notório que não deu certo. É notório que não deu certo. Ok? Islã. O profeta Maomé levou uma perspectiva do monoteísmo através da sua revelação para os árabes. No primeiro momento, eram 2 orações. De manhã e à noite. Ele não estava voltando para Meca. Estava voltando para Jerusalém. Por quê? Porque ele entendia que o que ele estava fazendo ali era o mesmo que cristãos e judeus. Depois, convivendo com cristãos e judeus, ele percebeu que existiam diferenças. E percebeu que era importante ter um caráter propriamente árabe. Então, Meca, né? Maomé surgiu em Meca. E sai de Meca por causa da perseguição religiosa e volta a Meca. Então passou a ser um centro das suas atenções. Daquela construção daquela tradição. Meca, mas no primeiro era Jerusalém. Por quê? Porque era o ideal. Por quê? Para dar foco. Eram 2 orações. Conta-se, a tradição diz que Maomé foi até Deus e disse: Senhor, me dê uma prática para o povo que vai estar sob minha guarda. E Deus disse a Maomé: Maomé, instrui o povo a orar 50 vezes por dia. Maomé recebeu aquilo e evidentemente foi cumprir o mandato do Senhor. Só que no meio do caminho encontrou o profeta Moisés. E o profeta Moisés disse: você conversou com Deus? O que ele te disse? Me disse para levar ao povo 50 orações. E Moisés disse: esse povo, esses animais que falam, essas pessoas que só querem saber de cruzar, se matar, dinheiro, poder, sensorial aspecto da vida, não tem condições. Vai a Deus, pede para ele uma conta menor. Maomé ficou extremamente constrangido, mas recebeu a orientação do profeta, antecessor dele. Foi até Deus e falou. Recebi essa consideração a respeito da condição do povo. Será, talvez, Senhor? Não é possível. Então Deus deu a ele uma medida menor. 25. Voltou. E Moisés perguntou a ele, ele disse, ele conseguiu reduzir para 25. E Moisés disse, tá muito, muito difícil. As pessoas são muito grosseiras. Não dá, não. Vai lá. Poxa, mas eu vou de novo, ele já... Não, vai. Deus é misericordioso, é compassivo. Ele vai entender a sua demanda. E Maomé, o profeta, foi até Deus e Deus chegou e reduziu. Reduziu para 5. E Maomé voltou e disse para Moisés, poxa, ele reduziu para 5, Deus é misericordioso. E Moisés disse, é muito ainda. As pessoas não têm concentração, não têm amor por Deus.
Elas são muito sensuais, elas são muito animais, não vão querer. Pede para reduzir de novo. E Maomé disse, não tenho coragem. Não tenho coragem de pedir, eu vou descer com essas 5 mesmo. Que a graça de Deus nos ajude. É muito bonito, não é? Qual é o ponto aqui? O ideal seria que pensássemos em Deus o tempo inteiro. Mas nós não conseguimos. Não é verdade? Nós queremos pensar nas coisas do mundo. Nas 1001 coisas do mundo. Ainda assim, nós somos devotos, nós somos tão espirituais. Então, não é uma medida mínima. Qual é essa questão que o Maomé aqui coloca, que o Islã coloca? Pontuar o dia com lembranças de Deus é uma coisa útil, boa. E prescreveu, então. Aí tem as abluções, porque você se purifica, um esforço de se apresentar limpo diante de Deus. Isso tem medidas práticas também. Olha o quanto se cresce em padrão higiênico naquela sociedade árabe, ali do século VI. Quando o padrão de limpeza da civilização islâmica foi notado, né? Banhos, né? Por quê? Por causa disso. É muito positivo. Agora, Sri Ramakrishna já vai dizer, dito com uma única vez o nome de Deus, com total amor e concentração. Você conhece Deus. Mas qual é o amor que Sri Ramakrishna está colocando aqui? É aquele apego por Deus que reúne o anseio do avarento pelo dinheiro, o anseio da mãe pelo filho recém-nascido e o anseio da mulher casta pelo seu amado. Se você reunir todo este poder de anseio uma única vez com o nome sagrado do Senhor, você se purifica. Nós temos esse. Veja, cerne da questão, aí o amigo diz assim, a contradição. O que todos esses grupos estão tentando fazer é mantenha sua mente em Deus. Leve sua mente para o divino. Lembre-se de que você é um ser espiritual. O importante da vida é pensar em Deus. Purifique a sua mente. Cada um vai dizer isso com a forma da sua época e com a necessidade daqueles que estão ouvindo. Eu, por exemplo, sou alguém que olha para Sri Ramakrishna e recebo o seu ensinamento. Estou pensando, como é difícil, Thakur. Em algum momento concentrar algum fragmento de um desses anseios. Mas o Senhor é misericordioso e compassivo. É. Então esse é o ponto. As tradições são diferentes. Não há nenhuma dúvida. E pessoas vão se encaixar mais em tradições variadas. Ok? Sri Ramakrishna seria contra? Ele diz que Sri Ramakrishna conhecia o Islã, conhecia o Gaudiya Vaishnavismo. Conhecia. Ele falou sobre isso. Os Vaishnavas falam em tantas repetições do Japamala, em cortar o cabelo assim, o assado. Ele seguiu a sadhana dos Vaishnavas que adoram Rama. Ele seguiu, botou tilaka na testa e tudo mais. Com o tempo ele passou a perceber que aquilo era limitador. Sectário demais. Preso demais a formas. Thakur vivia o tempo inteiro unido a Deus. Mas ele era o professor Jagat Guru da humanidade. O seu ensino não prescreve a necessidade. Mas se alguém chegar do movimento Hare Krishna e disser para Thakur, estou fazendo minhas 16 rodadas de 108 contas, só como comida vegetariana oferecida a Deus para a sala que eu consumo, eu só realizo sexo ou não realizo, eu nunca me intoxico. Thakur vai dizer que Deus o ajude a você o alcançar através dessa sadhana. Dos muçulmanos, Sri Ramakrishna praticou com sinceridade e intensidade por alguns dias as práticas muçulmanas e conheceu Deus da mesma forma que havia conhecido com Kali. Ele disse, as práticas muçulmanas podem levar você a conhecer Deus, se feitas com total sinceridade. Então o ponto é esse. Aqui está a unidade. Não é nas práticas, elas não são as mesmas. As ênfases não são as mesmas. Ok? Está muito claro. Muito bem. Então, eu discordo desse amigo aqui. Eu acho que não tem problema nenhum com a proposta universalista se você a compreende. O que você não pode é confundir as coisas, né?
Muito bem. Nova questão. Estava há alguns dias meditando no significado das palavras de São João Batista a respeito do Senhor Jesus, que diziam: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maravilhoso. Continue assim. Muitas coisas eu poderia pensar a respeito dessas palavras sagradas, ou mergulhar no amor que elas infundem, né? Ou mergulhar neste amor divino. Muito bem. Mas o que me veio em mente foi o tema do sacrifício de animais, que levou à analogia de São João. Jesus é como um cordeiro imaculado para o sacrifício agradável a Deus. Então me lembrei que o bondoso Abel ofereceu cordeiros a Deus, e mais agradável que seu irmão malvado Caim, que ofereceu legumes e frutas, mas não agradou o Senhor. Como conciliar essas questões com a demanda religiosa da comida sátrica, sem morte de animais? Qual é, afinal, uma palavra universal sobre esse assunto? Deve existir, pois Deus não é um só? Pois é. Deus é um só, mas nós somos muitos. Porque Deus é um, a sua energia é outra, e os seres surgidos da sua energia são outros. Que têm semelhança com Deus porque são pessoas espirituais, como potência. Todos nós somos potencialmente pessoas eternas, unidas a Deus pelo amor. Deus, então, para ter relacionamento, para amar, não para ser amado, porque se fosse para ser amado, ele programava todos nós para que o amássemos automaticamente. Não é isso que acontece. Para dar amor, ele criou, através de sua energia criativa, de sua Shakti, um universo de multiplicidade. É neste sentido que tudo é Deus. É nesse sentido, não é no sentido panteísta. Eu não sou Deus, você não é Deus, o cachorrinho não é Deus, a árvore não é Deus, o planeta não é Deus. Energia de Deus que gera tudo isso. O primeiro ponto para desconstruir aqui esse equívoco. Ok? Muito bem. Aí o ponto uma informação, uma consideração de Deus. Uma nota de Deus. Qual é a nota universal? Pense em mim, refugie-se em mim e você volta para casa. Bhagavad Gita, versos finais. Abandone toda forma de religião, refugie-se em mim e eu o acolherei. Tá claro? Ama o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente. Esse é o primeiro mandamento. Como consequência, ama o teu próximo como a ti mesmo. Devoção é tudo, diz Thakur. Esse é o princípio. Dieta alimentar não é o princípio. O que acontece? Eu disse isso aqui para um Gaudiya Vaishnava. Fulano nasceu lá na Sibéria, no Ártico. Ele não tem como plantar. Ele não tem como fazer pão. O que ele tem é foca e peixe. Ele é uma alma espiritual eterna revestido de uma forma de um homem. Ele não pode oferecer praçada a Deus com a sua foca, com a sua gordura de baleia? Pode. Ele não pode. O Japão, são várias ilhas. É natural que eles pesquem. Os povos aqui nativo-americanos caçavam? Claro que sim. Então, durante toda a história da humanidade se conciliou, né? Fases que aí predominou a agricultura e tudo mais, mas sempre existiu essa ideia, né? O que acontece? Entende-se que ensinamento de Sri Ramakrishna para o devoto, ele dizia Sri Ramakrishna pensando aqui no caminho, né, do Vaishnava devoto, Bhakti, a comida é sempre oferecida a Deus, e no Bhagavad Gita está dizendo
uma indicação de comida sátrica. Comida que ajuda você a purificar o coração e a mente. É aquela comida sem morte dos animais. Mas as pessoas são de compreensões diferentes. E nisso, o cerne da questão é direcionar seu pensamento a Deus. Então, por exemplo, muçulmanos e judeus têm a sua comida kosher, a sua comida halal, seu alimento que é autorizado. O que caracteriza esse alimento? Fundamentalmente em relação aos animais. Os animais precisam ser abatidos sem dor, como uma oferta a Deus, considerando a dignidade daquelas criaturas. Então tem um especialista religioso que realiza aquele sacrifício para que os animais não sofram. Então aqui nós temos... Por quê? Porque pensa no islamismo. Surgiu lá na Arábia do século VI. Eles não tinham todos os recursos. Eu moro em São Paulo no século XXI, então eu posso me dar o deleite de ser vegetariano. Nem todo mundo tem. Lá no Tibete, por exemplo, as pessoas são budistas e comem carne. Por quê? Porque não nasce coisas lá tão fácil. Não é como aqui, né, onde se plantando tudo dá. Em algum lugar do mundo não dá. Então, às vezes, você tem que comer mesmo o animal. Com todo o respeito e dignidade, considerando, aqui, num certo contexto, né? Contexto de Sri Ramakrishna, todos são revestimentos de almas eternas. Mas as vidas dos animais têm um lugar e a vida do homem tem outro. O nascimento humano é tão difícil de obter, ele é o especial. É pecado imensamente grande matar uma pessoa. Matar um mosquito não tem o mesmo peso. Não sejamos estúpidos. Ok? Bota no campo animal. Atropelar um cachorro é muito mais sensível do que atropelar uma barata. A alma espiritual e eterna está por todos esses, perpassa todos esses. Mas a representação de um transitório personagem tem mais peso. Porque manifesta mais rasas, relacionamentos com Deus. Por isso que o nascimento humano é tão especial. Então o ponto aqui da comida sátrica é o seguinte. Primeiro ponto, se você é alguém que está buscando Deus, lembra de Deus sempre, todos os momentos da sua vida. Quando você for comer também, oferece a Deus o seu alimento. Lembra dele, dê graças. Sabe que tudo é do Senhor. Aquilo que é teu, Senhor, nós oferecemos a ti por todos e por tudo. Oração do rito bizantino, né? Diácono leva, né, os cálice a patena com o pão e com o vinho ainda não consagrados e diz, o presbítero diz, aquilo que é teu nós oferecemos a ti, por todos e por tudo, nós oferecemos a ti o que é teu. E come essa comida abençoada. Faz isso você, meu amado, minha amada, com seu prato em casa. Se você, então, aderir à dieta vegetariana, por amor a Deus, isso é maravilhoso. Mas se você for um vegetariano, por exemplo, que nunca lembrar de Deus, no que diz respeito a isso que estamos falando aqui, não tem nenhum significado. Alguém vai dizer assim, não, mas é bom para os animais. Todos nós morremos. Todos nós estamos aqui sob esses efeitos. Então, o sentido da coisa é despertar amor a Deus. São práticas diferentes, maneiras diferentes. O lugar da dieta é esse. Ok? Eu, por exemplo, sou aderente da dieta lacto-vegetariana. Mas eu sou aderente primeiro a lembrar de Deus. Mesmo com todas as minhas imperfeições, ok? Muito bem, meus amigos. 49 minutos. Eu tinha outras questões ainda para tratar aqui desta série. Vai ficar por uma segunda parte. Tá bom? Esses vídeos, né? Que eu reúno questões aqui. Tá bom, meus amigos? Sejam todos sempre muito bem-vindos. Comentem, mandem as suas considerações. Eu leio todas elas. Respondo tudo. Às vezes por texto, às vezes por vídeo. É sempre uma alegria. Que a graça de Deus Todo-Poderoso esteja sempre brilhando nos nossos corações. Que vocês possam ter um ótimo dia. E que possamos em breve nos ver aqui novamente. Um abração, meus irmãos. Fiquem todos com Deus.